Assunto, estamos recebendo aqui hoje as conselheiras tutelares. Beatriz, é isso, Beatriz? Chegar mais perto do microfone e fala um bom dia para nós. Bom dia, Tudo bem? tudo bem? Seja bem-vinda. E a minha xará Marlene, bem-vinda também, bom dia. Bom dia, mais uma vez aqui, né? Muito obrigada pelo convite, né? Sempre à disposição da Rádio Sorriso. A satisfação é nossa de recebê-las aqui, porque tem várias campanhas anualmente realizadas, não só no Brasil, mas no mundo, enfim. E nesse mês de julho também tem o Julho Coral. Ainda não se fala muito sobre, né? Mas é uma campanha que visa, novamente, cuidados com criança e adolescente. É isso mesmo? Isto, né? A comemoração do ECA, né? 35 anos, que foi sancionado dia 13 de junho de 1990. Olha só, 35 anos já, gente. Ainda tem gente reclamando dessa lei. Você bota fé? É que o ECA, assim, os pais, né, eles reclamam que o ECA veio para atrapalhar na educação dos filhos, né? Só que não, né, Marlene? Não, nunca. O ECA ele veio para contribuir, né? Porque você assim, que nem as pessoas com mais idade, que nem eu, você, assim, a gente sabe que a educação antigamente era muito rígida sobre nós, né? Às Os vezes nossos brutal pais, até. bruta, muito bruta, muito. Eu sempre digo para minhas colegas, se fosse hoje, meu pai e minha mãe teria perdido a guarda, né, dos filhos há muito tempo, né? Mas hoje, assim, os pais têm que ter outra diretriz de educar os filhos, não é espancando, quebrando, né? Claro que nós temos casos ainda em Sorriso, né? Que acontece, infelizmente. Acontece. Mas graças a Deus, a população de Sorriso, quando ela visualiza ou ouve algo assim, já comunica o Conselho Tutelar ou a Polícia Militar. Mesmo a gente chegando lá, o fato não sendo verídico, é bom comunicar, porque daí a gente conversa com os pais, às vezes os pais ficam bastante alterados, porque vê o carro do conselho, chega a conselheira lá, o que estão fazendo aqui? Mas quando o conselho chega numa residência, é porque houve uma denúncia, né? Não é porque nós acordamos naquele dia e falamos, hoje vou lá nós visitar vamos... a Milena Moraes hoje eu vou lá visitar a Milena. A Milena está cuidando bem dela, Não né? é assim, é porque o conselho foi provocado para estar indo isso. naquele local. Aí, chegando lá, não é a situação que nos foi denunciado, claro, a gente conversa com os pais, informa, olha, foi feita uma denúncia, mas que bom que não está acontecendo, porque o nosso propósito é chegar lá e dizer assim, ai, graças a Deus, Não era nada. não é nada. Né? Esse seria o Não é ideal, nada. né? Mas infelizmente nem sempre é assim, né? Nem sempre. Não é que o conselho tem a fama assim. Conselho só serve para pegar filho dos outros. Não, gente. Quando o conselho faz este procedimento, podem ter certeza que já houve outras situações que já chegou no limite. Então, chegou naquele limite de retirada da criança. Porque quando você retira uma criança da família, porque a criança, ele não visualiza o mal dentro de casa. Porque é pai e mãe. Para eles é pai e mãe. Por mais que esteja sofrendo agressões, para eles é pai e mãe. O lar deles é aquele ali. Então, não é nosso objetivo tirar as crianças desse lar. Mas quando chega no limite, que o conselho já fez todo um trabalho, que vê que não tem mais jeito, aí sim, cabe ao conselho tutelar fazer essa retirada. Sempre o plano vai ser melhorar aquele lar para aquela criança. Pode falar, Milena. É a inocência da criança, né? Por mais que não está sendo bem cuidada, por mais que às vezes está sendo agredida, ela ainda volta para o colo, né? Ou da mãe ou do pai do agressor. Mas ela tocou num assunto bem importante, Marlene, das pessoas acharem que por conta do ECA não pode mais educar o filho. Uma coisa é educar seu filho, outra coisa é você espancar, agredi-lo, né? Como existia antigamente. É claro que hoje ainda existe, né? Quem quer criar os filhos como antigamente, mas justamente essa é a proteção, né? Para que não acontecesse casos que chegaram até de crianças falecerem porque foram espancadas pelos pais, né? Uhum. A gente já chegou em situações assim, de criança estar bastante machucada, então assim, nós não podemos fechar os olhos para isso, né? E isso não existe mais. O ECA, ele veio para nos orientar, os conselheiros e os conselheiros vieram para orientar os pais, é uma ajuda. Então assim, o conselho tutelar, ele está ali, ele abrange tantas coisas boas, tipo assim,
um exame para fazer, está demorando, vai lá no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem outro caminho. A defesa da criança e do para a defesa adolescente. da criança. Tem tantos caminhos, tem tanta coisa boa lá no Conselho. Então, assim, eu sempre falo, antes de criticar, nos conheça, vai lá na sede, vê o nosso trabalho, tão grandioso é o nosso trabalho do Conselho Tutelar. Vocês podem ser provocados, então, nesse sentido também, desse auxílio, porque o objetivo é proteger a criança e o adolescente. É De isso? todas as formas, tudo que envolve criança e adolescente pode sim provoque o Conselho Tutelar e nós mostramos o trabalho e a força que o Conselho tem. Muito bem. Beatriz está chegando aqui. Faz tempo que você está no conselho, Beatriz? Chega bem pertinho do microfone. Tem aproximadamente 1 ano e 8 meses que eu estou nessa função de muito conselheira bem. tutelar, né? Uhum. O Assim, que você pensa do ECA ali? Do ECA é uma ferramenta importante, né? Que ele nos direciona a como nós devemos defender o direito das crianças e do adolescente, né? Uhum. Lembrando o contexto histórico, antigamente, né, o ECA ele vinha com o Código de Menores, que não Sim. visava a criança e o adolescente como um ser de direito, Direitos. né? Aham. Era sempre como a forma era punitiva. Uhum. Aí na Constituição de 1988 estabeleceu a proteção integral à criança e ao adolescente. Sim. É um indivíduo com direitos. Com direitos, né? Perfeito. E daí criou-se o ECA e o Conselho Tutelar para atuar na defesa desses direitos. Muito bem. Então, é uma honra trabalhar num órgão, né, que defende o direito de criança e adolescente. E não é um trabalho muito fácil, mas nós trabalhamos unidas, né? E sempre fazendo o que está dentro da nossa atribuição para que nenhuma criança e adolescente venha ter seus direitos violados, né? E como a colega falou, sempre que provocado, nós estamos desempenhando a nossa função com excelência, né? Fazendo de tudo para que o direito violado venha a ser restabelecido e essa criança e o adolescente não venha a ter prejuízos, né? Muito bem. Qual é o maior índice que vocês encontram ainda de violação desses direitos aqui em Sorriso? Na realidade da vida de vocês, do trabalho de vocês. Muita criança sozinha em casa, criança sem escola, né? Ainda fora da escola. Fora Vaga da escolar, escola. né? Falta de vaga escolar. Muita falta de vaga escolar nas estaduais, né? Sério? Estadual Muito. que atende mais um pouquinho para frente, não é os pequenininhos, né? Sim, a partir dos 14 anos, né? E já estão ficando sem estudar porque não tem vaga. Sem escolas, porque Que não tem loucura. vaga. Né? Já fizemos a denúncia, passamos adiante, né? A denúncia tanto para os vereadores como para a promotoria pública, né? E é assim, e também evasão. Os adolescentes, eles começam, se os pais não têm um domínio dentro da casa, os adolescentes, eles se mandam. Eles que gritam mais alto dentro de casa, aí eles acabam com evasão escolar. Acabam indo para trabalhos que não é conivente, eles não, menor aprendiz, vão para lava-jatos, qual que não é O ideal para o ideal, eles. né? De nenhuma forma. De nenhuma forma, porque não tem direitos nenhum e trabalha na diária. E fora os produtos químicos que ali Que eles utiliza, que é utilizam, né? insalubre, não seria, não é legal, digamos assim. Então, né? tem muitas crianças e adolescentes fora de sala de aula. Outras situações é a agressão física, né? Muita agressão física e abuso. O abuso, assim, é toda a semana, gente. Abuso que você fala é o sexual mesmo. Isso. sexual. Toda semana tem. Para várias idades, como é que é isso? Várias São idades. casos que para nós aqui não chegam. A gente precisa destacar isso para o nosso ouvinte, em virtude de correr, inclusive em segredo de justiça, a maioria deles, né? É, porque a gente não pode, né, divulgar. Expor né? vítimas, não é podemos. esse o objetivo. Só Não, que tem também que não. falar a respeito para que haja prevenção, né? Isso. Esses casos chegam como para vocês? Através do quê? Chegam através de denúncia das escolas, que é muito Pela rede protetiva. nossas companheiras, né, trabalhar Que bom. com proteção das crianças e adolescentes. Aham. Chega através de denúncias anônimas, Também. né? Que a população, eu digo que a população de Sorriso é maravilhosa, porque eles denunciam mesmo. Eles Sim. têm essa consciência de denunciar. Na dúvida, denuncie. Tem que denunciar porque vocês vão averiguar, investigar Sim. e pelo menos tentar tirar aquela criança daquela situação. Isso. Né? Na dúvida, Esse sempre denuncie. é o objetivo. Nossa, eu Isso. fico muito triste de saber que ainda é um dos índices altos aqui na cidade. Isso. Difícil, né, a gente pensar. Estamos no século XXI e precisa lembrar, porque um dos itens do ECA lá coloca a própria sociedade como
fundamental para essa proteção e como responsável, não é? Pelo Isso. cuidado e proteção com todas as crianças e adolescentes. Isso. Isso a gente não pode esquecer. Né? Isso é o primeiro artigo, né? O fundamental do ECA é este. E, infelizmente, a gente às vezes fecha os olhos para essa realidade aqui em Sorriso, né? Em que pese um trabalho fantástico realizado, a gente até falava disso antes de começar a entrevista aqui, pela Vara da Infância, né, e da Juventude, que tem hoje a doutora Emanuele no comando lá, a doutora Maísa na Promotoria da Infância e Juventude aqui em Sorriso. Para vocês, é importante o trabalho dessas duas mulheres também para o Conselho Tutelar? Essa dupla aí veio para fechar, né? Porque, assim, elas nos deixam à vontade para trabalhar, né? Auxiliam, dão todo o apoio. Muito. Se precisar, elas estão sempre à disposição. É uma dupla 100%. Que legal. Isso é muito importante. E a Rede Protetiva de Sorriso, que também trouxe um up, eu acho que, né, um crescimento também para esse trabalho de vocês. É importante? É muito importante, com certeza. Nós estamos aí com uma assistente social que ela é muito parceira. Toda a rede de proteção, né, da criança e adolescente, eles são muito parceiros, né? Todas as vezes que nós a procuramos, somos atendidos, né? Então, graças a Deus, Sorriso é uma cidade que trabalha unido, né, no benefício na proteção da criança e do adolescente, né? E hoje não temos nada a se queixar com relação ao atendimento da rede. Que bom, né? muito importante isso. Quais são os casos, talvez essa pergunta seja de outros também, de outras pessoas interessadas, mas assim, quais são os casos assim que levam ao extremo do Conselho Tutelar ter que te retirar essa criança da família? Que são mais frequentes? É o abandono, é o quê? O maltrato, que faz com que vocês tenham que tomar essa providência mesmo de ir lá e retirar e encaminhar para um abrigo, por exemplo, mesmo que seja temporário. Provisório, né? Isso. Eu seria, em primeiro lugar, o abuso, porque normalmente o suspeito está dentro da residência e muitas vezes, pasmem vocês, às vezes a própria genitora se nega em afastar o suspeito e ficar com o próprio filho dentro da casa. Então, o certo seria afastar o suspeito e ficar com a criança. Cuida-se da criança. Defender a criança. Defender né? a criança, E não mas o suspeito. defende o suspeito. Aí a gente procura uma família acolhedora, que seriam os parentes mais próximos. Caso não haja essa situação, ali sim, daí vai para casa-abrigo. Mas primeiro é esse trabalho, procurar um parente para acolher essa criança. Infelizmente, temos esses casos aqui em Sorriso. E outra situação, em segundo lugar, é as agressões físicas, que tem muito, gente, tem muito aqui. Já pegamos criança com olho roxo, criança de 2, 3 anos, já criança bastante machucada, quebrada. Braço quebrado. Isso. Então, infelizmente, é esta situação de violência que temos aqui em Sorriso. Ainda tem gente, estou recebendo os recados, eu não vou pôr no ar, que o nosso objetivo não é polemizar, peço desculpa aí aos ouvintes, né? Um cidadão dizendo que educa com a vara até os 7 anos, como o papai fazia antigamente, é justamente por isso que a gente evolui, né? O ser humano precisa evoluir. A legislação vem para suprir os espaços onde o ser humano por si não consegue crescer, não é? Então, isso aqui já não é um discurso válido para se replicar. Tem que educar igual meu pai educava, com a vara até os 7 anos. Mas se isso aí resolvesse, né, não teríamos tantas situações que ocorrem Hoje de adultos criminosos, porque Isso. hoje quem produz a violência contra crianças são os adultos que talvez foram educados na vara antigamente. É muito relativo isso, então, cidadão, me perdoe aí, né? Eu não quero polemizar, como eu disse. E tem um outro senhor que mandou um recado dizendo que avistou um menor, cerca de 13 anos, segundo ele, correndo pela rua de madrugada, à noite, não sei, que avisou a polícia militar, que disse para ele que era para procurar o conselho e que não teria sido atendido. Como é que funciona para vocês essa situação? Vocês têm plantão? Como é que vocês vão lidar com situações dessa natureza? Então, nós contamos com plantão, né? Meio de semana, cada uma fica de segunda a sexta, é uma plantonista, e nos finais de semana revezamos, né? Fica uma também de plantão. Certo. Daí, se ligar no celular do plantão, nós vamos fazer o atendimento. Porque nós falamos assim, a gente trabalha com comunicado de violação. Certo. Comunicou o Conselho Tutelar, nós vamos atender, né? E se não comunicar, se for necessário chamar a polícia, a gente chama a polícia. Pode tá? procurar A gente vocês contamos com direto apoio. ou a polícia chama vocês, tanto faz. aí. Tanto faz. Né? A das gente duas sempre formas orienta. funciona. Tem casos que é a polícia. Se a polícia vê necessidade de ter que chamar o Conselho Tutelar, Se for menor ele nos envolvido, aciona, chama. ou vice-versa. Quando nós vamos ao atendimento e nós verificamos que há necessidade de pedir o apoio da polícia, o auxílio, a gente pede. E vocês graças a mesmos Deus, pedem. a polícia daqui, eles são bem
atenciosa e sempre está atendendo a nossas solicitações, né? Mas é isso, através de comunicado de violação. Comunicou, o Conselho Tutelar vai no local e faz o atendimento. Né? Perfeito. E depende do caso também, né? Caso a caso. Tem situações, por exemplo, que tem menor envolvido em crimes, né? E nessa situação, vocês precisam desse apoio da polícia. Vocês não podem simplesmente chegar num local desguarnecido, né? Porque daí nós segurança. nos colocamos em risco também, né? Então, a gente não pode ir um atendimento que vai nos colocar em risco sem o auxílio da polícia, né? É claro, Então, precisa nós ter precisamos avaliar o atendimento, né? Verificar se Pra cabe ver qual é o nós caminho. Ir sozinho ou Se chama a polícia. Antes que fiquem atentas às famílias, porque a gente fica sabendo de certos casos aí nos bastidores que são um horror, né? O que a gente precisa ficar atento? Podem ficar à vontade, os 2 microfones estão abertos. As crianças, quando elas estão sendo sujeitas a uma violência de abuso, elas mudam o comportamento delas. Elas mudam, as pequenas, elas mudam totalmente o comportamento dela. Elas ficam chorosas. Quem era sorridente, feliz, fica Fica triste. chorosa, ela dorme muito, ela queixa-se muito para a mãe, ela fica totalmente transformada. Dá para perceber, então. Isso. Adolescentes, normalmente, eles acabam se mutilando. Se machucam. O que é a mutilação? Eles fazem cortes ou nas pernas ou nos braços. O que é esses cortes? Eles tentam se referir a esses cortes, sentir a dor do corte, por causa que a dor da alma dói menos daí. Então, Olha eles se só. mutilam. Então, são sinais que realmente a gente consegue visivelmente observar. Consegue, gente, consegue. Outro sinal que me passaram uma vez também é que quando a criança a criança pequena, ela já está se desenvolvendo, desfraldando, né, deixando a chupeta e de repente ela começa a regredir, né? Regride. Voltar a querer né, ser bebezinho. Também é um sinal. Isso, ela ser um faz sinal, tudo na sim. fralda, faz tudo. Volta a regredir totalmente. Aí é um sinal óbvio. Daí os pais têm que procura o Conselho Tutelar, que daí a gente faz os caminhos para as outras orientações, tá? Diga, Fiquem Beatriz. atentos. Então, tem várias formas, né? Uma delas que eu vou citar aqui como ela falou, a retração, né? A pessoa fica retraído, outros ficam agressivos dentro de casa, A né? criança. Aí os pais vão entender como rebeldia. E, na verdade, assim, ó, é o trauma já se o instalando trauma. ali. E o que nós orientamos, principalmente as mães que têm mais contatos, né, com os as filhos, crianças, que estão mais ali presentes, né? Conversar. Os pais têm que ter uma boa comunicação com os filhos. Porque, infelizmente, nós ouvimos adolescentes que eles não têm a liberdade de chegar para o pai e para a mãe e verbalizar o que está acontecendo. Tem medo de falar? Tem medo. Falar o que pensa. Falar o que Que tá sofreu, a acontecendo. violência que sofreu. Porque, assim, ó, o agressor, né, ele está sempre no meio. É No alguém ambiente conhecido, familiar, né? próximo. É. Ou é o pai, ou é o padrasto, ou é o tio, ou é o amigo da mãe, do vizinho. Então, não tem essa boa comunicação, a filha não vai ter liberdade de chegar e contar. Tem medo, né? Então, a maioria dos casos que a gente atende, os filhos, eles não têm uma boa comunicação com os pais. Precisa Daí manter não conta. Aí vai contar na onde? Num ambiente na escola. externo, Na escola, Um para as amigo. coleguinhas, amigo, talvez. né? Quando o sofrimento já não está mais suportável, aí eles Quando não aguenta mais, não aguentam só. mais, eles vão E até verbalizar. ali, quanto que aguentou. E ainda tem mãe que protege o padrasto da criança, às vezes. A maioria das vezes as mães protegem o agressor. Não acredita nos filhos, infelizmente. Não acredita e isso é um dos motivos que a gente, né, muitas das vezes tem que tirar a criança daquele ambiente ali. Muito bem. Ela me relatava, Beatriz, eu pedi que você fale no ar, sem dizer os nomes, que a gente não pode fazer isso, de um caso em que a criança precisou ser afastada da família. Nós atendemos um caso, acho que tem cerca de uns 3 meses atrás, que a mãe, como forma de punição por a criança ter descarregado o celular do padrasto, por estar assistindo os vídeos, ela pegou um ovo quente, Cozido, cozido, fervido. e colocou na mão da menina, para queimar a mão para mesmo. queimar a mão da menina. E ficou bolha, né? Nós atendemos o caso, ficamos horrorizadas, orientamos a mãe, né, que não seria uma forma correta de educar a filha. De orientar, de... Então, Mas- são esses casos aí, né? Sem noção, não Sem tem noção. cabimento. Isso. É uma Sem agressão noção. grave. Assim. É uma agressão grave, é tortura, né? É uma tortura. Sim. E isso mesmo. segurou, Não pode tá? acontecer. Segurou a mãozinha da criança com o ovo quente, ela segurou Pra firme, queimar pra, mesmo. pra Na queimar, intenção ter de certeza queimar que mesmo. queimava mesmo.
E, Que loucura isso, infelizmente, gente. tem pessoas da sociedade que ainda defendem. Que acha que tá certo. Que acham E que essa tá certo. chegou uma denúncia anônima para nós. Que isso seria educar, entre aspas. Seria uma, Pelo amor de Deus. na visão dela, sim, uma situação de educar, para nunca mais pegar o celular. Aí eu fiz questão que contassem esse caso para a gente ver que os horrores que acontecem não se fica sabendo. As pessoas que ainda defendem essa básica educação, que não dá para chamar de educação, mas dizem que tem que educar batendo para dar. Não é isso, né, gente? Conversar, pelo amor de Deus. Eu fiquei horrorizada com essa história. Existe um limite, né? A força de um adulto contra uma criança, é óbvio que a criança vai sair machucada, né? Será que ele faria isso com outro adulto? É. A, Né? É verdade. Tem que perguntar, né? Né? Será que o pai pegaria uma varinha e sairia batendo no outro adulto? Do um tamanho colega, dele? Do tamanho dele? Será que faria isso? Porque o filho não teria força para se defender. É né? um ato de covardia, né? Porque uma criança ele não vai saber defender. E deixando verdade. bem claro que quem educa os filhos são os pais, tá, gente? São os pais. Não é que o conselho queira tirar Para educar o filho para dos educar outros. os filhos. Vocês né, não têm dos nem pais. espaço para isso, Não nem tem tempo. como, né? mas tem os limites de educação, né? certeza. Da maneira de educar. Nas nossas orientações, nós sempre os verbalizamos. A responsabilidade e a autoridade é dos pais, né? Mas caso venha acontecer, né? Abuso, os abusos, excessos. excesso, aí o Conselho Tutelar ele vai intervir, sim. Porque esse é o Né? papel de vocês. É o nosso papel, a gente tem que defender as nossas crianças e nossos adolescentes. Isso aí. Com relação geralmente, quando é agressão da mulher, a gente até mudou o ditado que tinha, né? De briga de marido e mulher, não se mete a colher. Com relação à criança, é interessante se tiver alguém próximo intervir para acudir a criança e também fazer essa denúncia? Mesmo que não seja deve parente, que ser. seja um vizinho? Deve-se intervir sim, deve-se, né? Porque vai que nessas horas acabe até levando a óbito a criança, deve-se intervir sim e chamar o Conselho Tutelar. Nós estamos à disposição. Como a colega informou, nós temos conselheiras 24 horas. Só tem que ligar para o número certo, porque tem um número lá no site que está errado. Daí, às vezes, a pessoa liga Vou lá passar esse número, então. e daí reclama, mas não atendeu o telefone. Não, gente, tem que ser o número certo, que é o 99715 9077. Esse telefone é 24 horas. Esse é o plantão que ela Esse é o citou plantão antes. do Conselho Tutelar. Muito bem, 99715 9077. Isto. Muito bem. Então, uma pergunta aqui está tendo muito caso de adolescente, até mesmo criança matando aula e fazendo coisas como fumar. O que fazer? E isso é caso de conselho ou da polícia? Principalmente escola estadual, diz a pessoa aqui. A gente tem recebido bastante denúncia que eles ficam ali na área verde, no Marco Zero, né? Aí, quando cai a denúncia lá na sede do Conselho Tutelar, a gente já comunica a Polícia Militar, porque isso é caso da Polícia Militar. É caso de polícia atender. Isso, daí caso eles necessitem de apoio do Conselho Tutelar devido a outras situações, ele já comunica o Conselho que está sempre pronto para dar esse auxílio também. Muito bem. E o objetivo de vocês é realmente orientar. Onde é que é a sede do conselho que alguém que queira, de repente, ir lá conversar com você sobre alguma situação? A sede fica localizada aqui na Avenida Ademar Reiter, número 394. Fica em frente ao shopping Popular. É bem fácil. Na antiga sede da polícia, né? Ah, da Ela Guarda já Municipal. Não, da polícia, já foi da Polícia Civil, acho que da Foi o Militar, CREAS do também CREAS. ali. Sim. É fácil de achar, gente. É fácil de achar. Tem uma placa bem grande lá. É perto da igreja também, né? Tem a Isso, igreja. tá. isso Ali? mesmo. Sim, perto da congregação, né? Isso. Subindo ali. Então, é fácil de achar. Muito bem. E o telefone 669-9715-9077, né? Que é para ligar no número certo, né? Para depois não dizer que ligou e não foi atendido, né? Porque, Isso como mesmo, disse a Maria. Beatriz, vocês atendem em todos os casos. Isso aí é de dia e de noite, tanto de faz. dia e de noite. Se não pegar a Sempre ligação na chamou. hora, retorna. É lógico se estiver dentro da nossa atribuição, que também nós não vamos fazer procedimento claro, que não é da não nossa é de atribuição, que nós vocês. podemos responder por isso também, né? Claro, tem que então, ter o que estiver dentro da responsabilidade. nossa atribuição, nós vamos fazer o atendimento. Muito bem. O que mais vocês acham que é importante a gente colocar, colocando aqui em foco essa campanha desse mês de julho, julho coral, não é? Para justamente alertar as pessoas, conscientizar as pessoas e lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para nos ajudar a todos nós, que 35 anos, muitos de nós éramos crianças quando veio, né? E muitos que eram crianças sendo ainda criados dessas maneiras brutas, muitas vezes, não é? Hoje podem olhar de forma diferente e é preciso isso, porque
quando a gente ficar velhinho, a gente vai querer o amor dos filhos, né? E qual é o filho que vai amar um pai ou uma mãe que não cuidou dele? Que não recebeu amor também, Que não né? recebeu, que não foi ensinado, A né? amar. Porque é pelo como exemplo. que ele vai amar, né? É. Se ele não aprendeu, né? Exato. Nós queremos deixar, né, um alerta para todo mundo, assim, escutou, visualizou, comunica o conselho tutelar. Na dúvida, comunica o conselho tutelar, tá? Que nós vamos lá averiguar, ver o que é a situação, o que está ocorrendo. Às vezes a mãe só está estressada, acabou descontando na criança, e às vezes nem é o fato de estar agredindo a criança ali. Ela agrediu no desabafo. Agrediu, acabou machucando, mas, enfim, o conselho vai lá, faz outros encaminhamentos. Às vezes é falta de alimentação. Falta de tanta coisa, gente. É a miséria, muitas quando vezes. o conselho As chega assim, às vezes a gente nem foca na agressão que houve, mas daquela agressão tem outras raízes que nós temos que fazer os atendimentos. Inclusive o emocional do O pai e da mãe, né? Que emocional. muitas vezes está com problemas emocionais, precisando de tratamento e desconta na nos criança. Então a gente está à disposição. Então, façam a denúncia, não deixem passar em branco quando vocês escutam criança sendo agredida, né, ou visualizam, não deixem, porque eles não sabem se defender. Podem comunicar ao conselho que nós estamos à disposição, tá bom? E muito obrigado. Quando precisar, estamos aqui, tá? Nós é que agradecemos. Beatriz, claro, deve. Fica A minha orientação é para todos os pais, né? Uhum. Pode falar, entendeu? A emoção chegou. Deixa eu passar um recado aqui enquanto ela engole a emoção um pouquinho aqui. A Marta Moraes diz bom dia aqui na live. Ela disse: quero parabenizar o trabalho do Conselho em nosso município. Fazem o que podem para ajudar todos os casos que chegam até eles. Para vocês. Então, a Bia, ela se emocionou porque ela faz pouco que ela está ali, né? Então, assim, os casos ali que chegam nele... ainda assustam um pouco. É de arrepiar, que nem diz lá no sul, né? Não, essa do ovo na mão me quebrou. Então, aqui, assim, eu já faz tantos anos que eu tô ali. Você já viu de tudo um pouco, né, Faz Marlene? 15 anos, né? Então, quando elas chegaram, eu já falei para elas, olha, eu sou tão direta, que nem você falou, todas as Marlene é tão direta que, né, às vezes assustam. quase apanha, né? Apanha. Paga de brava, né? Eu falei para elas, aqui vocês vão perder o coração. Inclusive vocês também, né? Tem que cuidar muito dessa questão emocional. Porque vocês lidam muito, né? Com muita coisa que muita gente aqui não faz ideia, né? Por exemplo, eu acredito, Marlene, que além das agressões, os abusos sexuais que vocês veem de perto, acho que são coisas que realmente vocês ficam muito envolvidas, né, nessa situação. Porque não tem como você simplesmente olhar aquilo e não se envolver, né? Ainda mais quando é mãe, né? E vó, então você vê essas situações, você te choca, né? Mas eu falava para as meninas, aqui vocês vão perder o coração. Porque se você trabalhar com o coração, você não trabalha. Porque você só chora. Não vai focar no que tem que fazer. Então é assim. Tá? A emoção vem porque tem casos que nós atendemos que relembra a nossa infância. Entendeu? Sim. Uhum. Então hoje, assim, tem pais que falam que tem que criar o filho batendo com vara, né? E a gente vê as consequências na fase adulta. Daquela vara lá na criança. Daquela vara. Uhum. A gente não conseguir, assim, não ter contato com a mãe. Porque não recebemos amor, era só surra, por tudo a gente apanhava. Então, você não aprendeu a amar. Sim. Então, quando chega, né, na fase adulta, que os pais estão velhinhos, a gente também não tem esse vínculo afetivo de estar ligando, essa preocupação. A gente ama, lógico, porque é pai e mãe, mas não tem aquela vontade de estar perto. Às vezes se até afasta. faz mal Aí vem a os problemas convivência. psicológicos, eu falo isso por experiência própria. Traumas. Por traumas. Então, quando eu vejo esses casos, a gente se emociona. Lógico que a gente vai fazer nosso atendimento, né? A gente não pode colocar o nosso sofrimento, né? E Chora deixar de fazer pouquinho se atendimento. precisar, mas vira sim, tem casos que a gente volta a chora assim porque nós somos seres humanos. Claro, somos não movidos de tem. Até aqui a né? gente às vezes tem que Por isso que eu quero engasgar. fazer uma orientação a todos os pais, que ouçam os filhos, amem os filhos, né? Que a vara, a surra, a agressão física, né? Não é a melhor saída. O ouvir, o dar o amor, a gente tem que corrigir? Tem. Mas a gente tem que amar também. Sim. Né? Ter qualidade de vida, de tempo com os filhos. É muito importante. Né? Eu vejo a diferença da criação dos meus filhos para a criação que nós tivemos. Sim. Totalmente diferente. E os seus filhos não te dão trabalho. Não me dão trabalho, graças a Deus. Pois é. Porque... E outra coisa é os pais restabelecer
autoridade com filhos, que nós estamos atendendo casos de criança de 12 anos que o pai não tem domínio com eles. Criança não- quer mandar em casa. Manda em casa. Aí eles vêm e dizem, porque não deixam a gente bater. É. Mas não é para bater, para educar. Tem que conversar, pelo Porque às amor vezes de Deus. trabalha o dia inteiro e chega à noite em casa Né, tá Marlene? agressivo. Chega Mas lá ele e não dá o comando. Então, a culpa é violência do gera ECA, a culpa é violência. do Conselho Tutelar, é vocês que são culpados. Toma aqui, vai, leva para casa, vai criar. Não. Educar é Não é nós educar que com temos, amor é não. diferente de ser frouxa, é É. diferente de deixar alguém pisar na sua cabeça. É muito diferente. É diferente de muito você, né, digamos assim, dar a restrição como um castigo e ir lá e voltar atrás, né? É. Ó, fez tal coisa errada, vai ficar sem o videogame, dali 5 minutos você deixa ele usar o videogame de novo, ele não vai te respeitar. Cadê sua autoridade, né? Usar o não no isso momento mesmo. certo, né? Isso. Limite. Né? Limite, bom. tem que ter limite. Então, é essa a orientação, que os pais amem seus filhos, ouçam mais seus filhos, fiquem mais perto, porque quando você usa essas medidas, os filhos vão te obedecer. Não precisa você usar E eles querem esse o limite. cinto nem a né? vara para impor Exato. respeito. Exatamente. Né? Respeito a gente conquista, a gente não impõe. É, amar e proteger é o papel de todos. De né? todos. Isso mesmo. Ótimo. Obrigada, menina.